Olá, meu irmão, minha irmã em Jesus Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus e nós estamos estudando o tema Tudo nas mãos de Deus, a fé como estilo de vida. Esses estudos estão sendo em diálogo com a obra de Lloyd John Ogilvie, O Senhor do Impossível, publicado pela Editora Vida, de 1988. Seja bem-vindo a mais esse estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje será Nova a cada manhã e nós vamos estudar Jeremias, o profeta Jeremias, naturalmente não na sua extensão, porque o profeta Jeremias passou por 40 anos de ministério, mas nós vamos nos dedicar ao capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, conforme a tradição aponta o livro de Lamentações como de autoria do profeta Jeremias. E nós vamos seguir esta linha de conduta. Nós vamos iniciar com a problemática levantada por Ogilvie no capítulo de número 18 do seu livro e que fala a respeito da esperança. Ele pergunta: a esperança é o que muitos perguntam hoje, unindo-se ao coro de outros cuja expectativa está imersa no vazio. Quando contemplo minha congregação a cada semana, vejo a pergunta escrita nas faces de centenas de pessoas. Amor e honestidade devem responder sim e não para a pergunta: há esperança? Não, não há esperança no pedido que fazemos a Deus. Sim, há esperança no que Deus deseja ser em nós e realizar por nosso intermédio. Este conjunto de palavras então nos mostra que na problemática de Ogilvie, desde já ele manifesta a ideia de que a misericórdia de Deus não é do jeito que nós imaginamos ser, e nós não devemos colocar simplesmente a esperança nas coisas que são temporais ou nas coisas que são desenvolvidas pelo nosso próprio desígnio. Vamos observar um pouco mais daquilo que ele escreveu. Ele disse: todos nós temos um anseio interior pelo progresso, pelo sucesso e pelo cumprimento de nossos sonhos e planos mais acalentados. Algumas pessoas que esperam ansiosas pelo melhor têm sido abençoadas com uma disposição radiante. Mesmo as mais positivas das pessoas, quando enfrentam problemas e perplexidades, são forçadas a pedir a ajuda a Deus, a fim de resolver as coisas de acordo com a pressuposição delas. Mas é quando ele não satisfaz as nossas expectativas ou não marcha conforme o nosso ritmo, que somos abençoados com a crise de desejar Deus por Deus, e não pelo que ele realiza como cumpridor de nossos planos. É neste nível mais elevado que nasce a esperança. O comentário de Ogilvie é oportuno para nos lembrar que a esperança é fruto, sim, de uma confiança em alguma providência que Deus vai tomar a nosso respeito. O que precisamos sempre nos lembrar é que Deus nunca responde como nós imaginamos que deve responder, porque a nossa capacidade de idealizar aquilo que é abençoado, aquilo que é oportuno, aquilo que é eficaz, é imperfeita, considerando a nossa situação de limitação, de pecado e de falta de conhecimento do futuro. Nós vamos, então, olhar para a situação em que viveu Jeremias como um pano de fundo histórico necessário para que nós prossigamos em verificar como foi
que Jeremias desenvolveu o seu conceito de esperança. Vamos lá. A condição de Judá nos últimos 40 anos antes da queda de Jerusalém foi bastante difícil. Mas não foi apenas difícil do ponto de vista local, e sim do ponto de vista internacional. As nações em volta, mais evoluídas, mais desenvolvidas do ponto de vista da guerra, debatiam entre si quem é que mandaria no território que é ocupado, inclusive, por Judá. Então, os historiadores falam de um período de intensas lutas nos países vizinhos que afetaram também a Judá, como, por exemplo, a questão da queda da Assíria e a luta entre o Egito e a Babilônia para a posse do território. Nesse período de 40 anos, nós temos o rei Josias, que decidiu enfrentar o faraó e, sem ter nada com a guerra dele, porque a guerra dele estava acontecendo lá na Mesopotâmia, acontece que o rei Josias decidiu lutar contra Neco, e a Bíblia nos mostra em 2 Crônicas 36 que ele morreu vítima de um ato de guerra, de ferimentos conseguidos na guerra, e ele morreu ainda muito jovem. E depois disso, o substituíram Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. E o relato bíblico não vai mostrar se eles foram bons políticos, se eles foram bons reis, não vai mostrar se eles foram grandes estadistas. O que vai mostrar é aquilo que a palavra de Deus considera fundamental. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E isto se tornou a característica daquele período em que Judá foi se esvaziando da vida espiritual, se esvaziando das situações em que Deus poderia governar. E Jeremias é um profeta remanescente desse período, e alguns comentários do Novo Dicionário da Bíblia podem nos ajudar a traçar um perfil dos sofrimentos que este profeta viveu. Vamos lá. Em primeiro lugar, Jeremias era homem de notáveis contrastes, porque ele era gentil, mas ao mesmo tempo era tenaz, era insistente, era perseverante. Era um homem afetuoso, mas ao mesmo tempo ele não podia conviver nem consentir com o pecado do seu povo. Ele insistia que o povo deveria se arrepender dos seus pecados, mas ao mesmo tempo ele sabia que Deus estava endurecendo o coração do povo para que acontecesse de fato a invasão da Babilônia e Judá fosse levado cativo de vez. Ele desmascarou os pecados da nação, especialmente dos reis, dos sacerdotes, de todos aqueles que estavam na liderança religiosa e na liderança política de Judá. Mas ele também sabia, porque Deus havia dito a ele, que o exílio era inevitável. Então, ao mesmo tempo que ele protestava contra as injustiças, contra a falta de zelo, contra a falta de culto diante de Deus, ele sabia que mais dia menos dia Judá seria tomada pelos babilônios e, consequentemente, haveria mortandade, haveria exílio, haveria uma porção de dificuldades. Jeremias é um dos profetas que fica na terra, ele não vai com os exilados, ele fica em Judá. Um outro detalhe é que as pessoas que ele amava não o viam mais como um profeta do Senhor,
mas viam sim como uma pessoa que atrapalhava a vida deles, já que eles estavam se dedicando a uma vida sem regras diante de Deus, a uma vida completamente vazia, espiritualmente falando. Então ele ganhou para si, por causa do zelo para com seus irmãos, ele ganhou para si o ódio deles. Mais do que isto, ele era um patriota. Ele defendia os interesses de Deus em Judá e, consequentemente, ele foi considerado traidor da nação. Foi preso várias vezes, foi ridicularizado muitas vezes por causa de permanecer fiel a Deus. E ele recebeu ordens, então, para não mais interceder por seu povo. Deus disse: basta, não peça mais nada, porque, de fato, este povo tem que ser castigado por conta do seu pecado. E o que nós lemos ainda é que o ideal de comunhão com Deus, conforme o Antigo Testamento, chega à sua expressão máxima justamente em Jeremias, este profeta do Antigo Testamento, e era nessa comunhão com Deus que Jeremias finalmente foi capaz de resistir aos efeitos erosivos da sua timidez, da angústia, da impotência, da hostilidade, da solidão, do desespero, da incompreensão e do aparente fracasso. Imagine-se servo do Senhor, você e eu sermos servos do Senhor e lutarmos contra estas coisas por causa de executar a ordem do Senhor de profetizar. Então, o que se pode depreender do texto aqui é que Jeremias foi um homem de extremo sofrimento. Significa perguntar, depois de tanta luta que ele passou, onde deveria estar a sua esperança e no que deveria consistir a sua esperança. Quando nós passamos por lutas, por provações, por dificuldades, como é a nossa esperança? Em que nós colocamos a nossa esperança? A questão de Ogilvy é muito simples nesse caso. Ele pergunta se nós colocamos a nossa esperança naquilo que Deus pode fazer do nosso jeito ou se pela fé nós procuramos o próprio Deus como nossa fonte de esperança. Vamos caminhar um pouco mais dentro desta exposição. Ogilvy faz o trabalho de separar dois tipos de esperança. E ele chama a esperança registrada em Lamentações 3, dos versos 1 a 18, como uma esperança utilitária. E eu, então, fiz o registro dessas características que acontecem aí, das declarações que o autor faz neste capítulo, para que nós possamos perceber como é que, na concepção de Jeremias, na concepção do autor, Deus deveria agir. Então, ele esperava em Deus do jeito dele. Vamos lá. A primeira questão aqui é: eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Em outras palavras, ele falando na primeira pessoa, ele identifica a si mesmo como aquele que sofreu as aflições e que sabe de onde as aflições vêm. As aflições vêm do próprio Deus, porque Judá não caminha segundo a vontade de Deus. Judá não quer saber de Deus dirigindo a sua existência. Então, Deus, na sua justiça, na sua forma de proceder, faz então com que Judá passe por aflições trazidas por sua vara de ira. Segunda coisa,
o profeta diz: fez minha pele e minha carne envelhecerem e me quebrou os ossos. Há um esgotamento físico, há um esgotamento moral, há um esgotamento emocional. De toda parte, as notícias são graves, as notícias são difíceis e provocam o envelhecimento precoce de Jeremias. Terceira coisa, ainda que eu clame e grite, ele, Deus, fechou os ouvidos para a minha oração. Deus não quer saber mais de que eu interceda, Deus não quer mais ouvir falar de que Judá pode ser abençoado outra vez. Ogilvy, quando olha para esta situação, vai dizer: olha como Jeremias está sofrendo muito, porque ele entende que Deus deveria agir em benefício de Judá. Haveria ainda tempo de recuperação, mas Deus não quer saber dessa recuperação. Jeremias está, então, em litígio com Deus. Ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos para a minha oração. Então, que esperança há nas soluções que Jeremias enxerga? Não há esperança para os pedidos que ele está fazendo. Um pouco mais adiante, diz assim: arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me, deixou-me devastado. Ele não está falando de Judá, ele está falando da sua comunhão com Deus. Esta comunhão com Deus, do jeito pretendido, quer dizer, eu sou teu profeta, eu estou falando ao Senhor que o Senhor precisa arrumar a casa, mas Deus o tira de circulação. Apesar de ser o seu profeta, Deus não quer que Jeremias se envolva com esta questão. E Jeremias se sente fora do caminho, despedaçado e devastado. Ainda, de amargura ele me encheu e me fez beber um amargo cálice de dor. Jeremias não desiste de pregar às pessoas o arrependimento. Insiste em dizer às pessoas que é necessário que elas abram o seu coração para Deus, que elas percebam o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas ele é tratado como traidor, como a gente já viu. Ele é tratado como aquele que tem dado problemas para Judá, porque ele insiste em falar que Deus pode resolver a situação. Mas ele está olhando para Deus e ele não está vendo da parte de Deus nenhuma atitude. Pelo contrário, Deus está mantendo firme a sua palavra de que vai provocar o exílio de Judá, vai desarraigá-lo da terra, vai fazer com que o templo seja destruído, para que, afinal, Judá saiba que só existe um Deus, Yahvé, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Moisés, a Josué, a Samuel e a tantos outros. Então, ele está amargurado. E ele diz: Deus encheu meu coração de amargura. A esperança que eu tinha nas coisas que eu pedi a Deus não existem mais. Eu estou percebendo que o que eu tenho que fazer é sorver este cálice amargo de dor. Então ele sofreu demais por ser um crente. Ele sofreu demais por ser um crente. E a última coisa dentro dessa lâmina que eu quero apresentar para vocês é justamente este desabafo dele. Grito: meu esplendor se foi, tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Tudo que eu esperava do Senhor, tudo que eu queria que o Senhor fizesse, se acabou. Eu sei que Ele não vai fazer nada do que eu queria. Então dá para perceber
querido irmão, querida irmã, que Deus fechou seus ouvidos para Jeremias, não necessariamente como Jeremias queria. Deus fechou os seus ouvidos para Jeremias para não atender os requisitos que ele, Jeremias, enxergava como válidos. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, e Deus não ia mudar o seu propósito em função da oração de Jeremias, porque Jeremias tinha uma esperança que Ogilvy chama de esperança utilitária. Uma esperança nas coisas que ele próprio, Jeremias, projetava como satisfatórias, sem entender claramente o plano de Deus para a vida de Judá. Vamos caminhar agora observando o contraste que acontece a partir do verso 19 deste capítulo 3 de Lamentações. Olhem só, observem aqui agora como Jeremias dá uma guinada. Porque ele diz, eu estou acabado, bebi um cálice amargo, eu estou frustrado, mas ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Em outras palavras, Jeremias agora não está intercedendo em favor das circunstâncias, mas Jeremias diz, não me resta outra alternativa senão olhar para Deus e ver como Deus é. Então ele reconhece em Deus o amor que não tem fim, as misericórdias que não se esgotam. Em segundo lugar, ele diz, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Deus é fiel àquilo que pensou, àquilo que planejou, àquilo que prometeu. Mas Deus não é insensível àquelas pessoas que ele ama. Pelo contrário, Deus se mantém fiel por amor às pessoas, Deus se mantém fiel ao seu plano e mantém as pessoas por sua fidelidade. Então, diz Jeremias que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Que coisa maravilhosa isto, saber que Deus está constantemente abastecendo os seus filhos, as pessoas que ele ama, com sua misericórdia, apesar de não mudar aquilo que prometeu acerca de Judá, acerca do sofrimento dos exilados, acerca da destruição do templo, acerca das coisas que fazem parte do seu plano. É necessário que estas coisas aconteçam, sim, enquanto ele está renovando a sua misericórdia para com os seus filhos. Em terceiro lugar, ele diz assim, digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Dá para observar aqui uma coisa importante. Jeremias havia gasto a sua vida, a sua saúde, em tentar convencer o povo acerca do arrependimento. Haveria esperança do povo não receber o castigo de Deus. Mas agora, Jeremias não está pensando nas circunstâncias que ele mesmo considerou que seriam boas para Deus exercer sua misericórdia. A esperança não está nas coisas que Jeremias gostaria que acontecesse. A esperança está no ser de Deus, quando ele diz, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. E ele continua dizendo, o Senhor é bom
para os que dependem dele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Eu fiz tudo quanto estava ao meu alcance. Eu esperava que Deus agisse de acordo com os meus desejos. Mas agora eu percebo que não há como modificar isto. Eu tenho então que fazer descansar a minha esperança no ser de Deus, na pessoa que me criou, na pessoa que me trouxe ao mundo, na pessoa que me salvou, na pessoa que me trata como filho, na pessoa que me dirige os passos. Então, a afirmação de Jeremias é muito importante para nós. O Senhor é bom para quem depende dele. Então, a esperança não deve ser canalizada para aquilo que a gente deseja que Deus faça. Eu tenho a esperança de que Deus me ajude a viver muitos anos. Não. A esperança deve ter o seu foco dirigido para o ser de Deus. Porque o Senhor é bom para quem depende dele, para quem busca a ele. E olhe, o conselho de Jeremias é muito importante, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor, em completa sujeição. Quer dizer, a esperança de Jeremias agora é uma esperança que vem do fundo do seu coração para o ser de Deus e não para as circunstâncias. Ogilvy registra 3 grandes convicções de Jeremias. A primeira delas é os atos passados de Deus. Se nós nos lembrarmos do texto bíblico, nós vamos recordar aqui o seguinte: as misericórdias do Senhor, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quer dizer, desde quando Deus vem usando de misericórdia? Desde quando? O que a Bíblia nos mostra é que Deus usou de misericórdia a partir da nossa própria queda. E Deus usou de misericórdia com os grandes patriarcas do passado, chamando homens falhos, chamando homens indisciplinados para pertencerem a Ele, e fazendo essa direção, fazendo este caminhar do povo de Deus dentro de uma estrutura de confiança, de dependência, de obediência. E se não houvesse isso, o povo seria disciplinado pelo Senhor. Então eu escolhi o Salmo 103, de 8 a 14, e estou colocando aqui na tela, exatamente para que isto complemente o conceito que Jeremias tem do Senhor. Vamos ler. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Foi assim que aconteceu com a história de Israel. Quer dizer, por quantos anos Deus tolerou a incredulidade? Por quanto tempo Deus colocou os seus profetas e um a um o povo de Deus ia matando os profetas, ia desprezando os profetas? Deus foi realmente lento em se irar, não é? E não castigou Israel do jeito que ele merecia. O salmista continua: pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou os nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem,
pois Ele sabe que somos fracos, lembra que não passamos de pó. Ogilvy nos faz lembrar que na antiguidade e na própria história do povo de Israel, Deus foi misericordioso além da conta. É por isso que quando Jeremias fala das misericórdias do Senhor serem a causa de não sermos consumidos, Jeremias vai na direção de Deus e renova a sua esperança no ser de Deus, não nas coisas, mas no ser de Deus. Ele anda por fé. A despeito de enxergar que Deus está reprovando, ele sabe que, a despeito de sofrer, ele será acolhido pelo Senhor, porque o Senhor não nos trata como nós merecemos, mas renova a sua misericórdia. A segunda convicção que Ogilvy aponta é a compaixão do Senhor nunca falha. E no verso 23, nós temos esta afirmação: as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O que isso significa? Significa, queridos irmãos, que a fidelidade de Deus é aquilo que é aquela virtude dele que garante que nós podemos esperar com paciência, com perseverança, aquilo que Deus prometeu. Deus não nos prometeu uma casa, um carro, Deus não nos prometeu um casamento, Deus não nos prometeu riqueza, Deus não nos prometeu saúde indefinidamente. O que Deus prometeu foi que nós estaremos do seu lado se confessarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu quero trazer aqui um testemunho do apóstolo Pedro, que é muito importante para este ponto da argumentação de Ogilvy. Pedro diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Pedro está aqui nos mostrando que Deus mostra a sua compaixão pela ressurreição que deu a Jesus Cristo e porque, por meio de Jesus Cristo ressuscitado, nos fez nascer de novo dentre os mortos. Ou seja, nós temos uma vida que Deus preparou para nós. Uma caminhada que Deus está querendo que nós sigamos. Mas, sobretudo, Pedro enfoca a ideia de que nós temos uma esperança viva, uma herança imperecível, uma herança pura, que ninguém pode tirar da mão daqueles que temem a Jesus Cristo. Então, Pedro complementa este pensamento dizendo: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam esta salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Esse trecho é importante para a gente se lembrar de que estas promessas que Deus fez, elas são verdadeiras porque efetivamente Deus ressuscitou a Jesus Cristo e ele se tornou o nosso Redentor, o nosso Salvador. E nós podemos, então, com toda a convicção, olhar para o presente e dizer: Deus continua conduzindo a história com compaixão.
Deus continua trazendo para perto de si aqueles que Ele ama. Deus continua usando a sua igreja para evangelizar. Deus está fazendo uma obra, ainda que a gente veja o mal crescer, ainda que a gente veja que a perseguição está à porta, ainda que a gente perceba que as pessoas desfazem daquilo que nós cremos. À semelhança de Jeremias, nós devemos confiar, nós devemos ter esperança na proposta divina para a nossa existência presente e a nossa existência no futuro. Vamos continuar, então, indo por a terceira grande convicção de Jeremias é que a nossa fidelidade precisa ser diária. Por que a nossa fidelidade tem que ser diária? O texto do verso 24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E houve parte do pressuposto de que se Deus todos os dias renova a sua misericórdia, e cada dia é passado agora no carinho de Deus, no amor de Deus, na paciência de Deus, no conforto de Deus, a cada dia nós precisamos renovar o nosso compromisso de esperança e dizer para Deus: Deus, eu te espero, eu espero no Senhor, o Senhor é a minha porção, o Senhor é aquilo que eu não tenho outro bem na terra. Eu só tenho o Senhor. E aquilo que o Senhor estiver fazendo na minha vida, na vida dos meus, na vida da minha igreja, na vida da sociedade onde eu estou, é aquilo que eu devo confiar, que é o caminho adequado, planejado, sonhado pelo Senhor. Eu chamei aqui o texto de volta de Lamentações para que a gente veja o conselho de Jeremias, a reflexão de Jeremias acerca da nossa fidelidade ser diária. É bom as pessoas se sujeitarem ainda jovens ao jugo da disciplina do Senhor, que permaneçam sozinhas e em silêncio sob o jugo do Senhor, que se deitem com o rosto no pó, talvez ainda haja esperança, que deem a outra face para os que os ferem e aceitem os insultos de seus inimigos. Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza de seu amor. Pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Esta concepção de Jeremias é muito importante para todos nós, porque muita gente imagina que quando Deus salva uma pessoa, coloca uma redoma de vidro e a protege de todos os ataques. Acontece que muitos dos ataques são úteis para que a pessoa cresça, para que a pessoa se fortaleça na fé, para que a pessoa ande cheia de esperança no Deus Salvador, no Deus sustentador, no Deus cuidador. Jeremias teve que aprender isto. Em lugar de esperar em Deus para trazer um futuro ou um presente abençoado e um futuro melhor ainda, ele percebeu que não tinha como isto acontecer porque Deus já havia decidido. O que deveria acontecer então? Seria Jeremias focar a sua esperança na pessoa do Senhor e deixar o Senhor agir. Deixar Deus ser Deus, como disse Lutero. Vamos caminhar então um pouco mais. Nós estamos quase chegando no final deste vídeo. Vamos nos lembrar aqui, então, daquilo que
o apóstolo Paulo, falando aos Romanos no capítulo 5, disse acerca da esperança genuína. Vamos à leitura. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E Paulo arremata, dizendo, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que nós esperamos é no triunfo de Deus sobre todas as coisas que a gente vê e não vê. E ele continua, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O apóstolo Paulo junta, então, a esperança de Deus trazida pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando é que nós vivemos na verdadeira esperança? Nós vivemos na verdadeira esperança quando nós experimentamos uma união muito intensa com o Senhor, porque nós começamos a olhar todas as coisas com os olhos do Senhor. Só mais uma coisa que nós vemos aqui é que nós, então, devemos imaginar que a esperança deve crescer em nós. E no capítulo 8 da carta aos Romanos ainda, o apóstolo Paulo diz assim, não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Esperar o que Deus pode fazer segundo a nossa lógica não é a esperança real, é a esperança instrumental. Mas quando vemos aqui Paulo dizendo, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, nós então percebemos claramente que a esperança genuína está em nos rendermos a Deus, está em deixarmos Deus governar todas as coisas e Deus traçar o nosso presente e traçar o nosso futuro, porque nós vivemos na esperança. Então, olha só, ele continua dizendo, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Às vezes nos falta esta noção da esperança, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E aí, para fechar este aspecto, Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras palavras, Deus nos chamou como filhos amados, segundo os seus propósitos. E a nossa esperança não deve ser focada nas coisas que a gente vê, mas nas coisas que a gente não vê, nas coisas que estão prometidas, nas coisas que estão guardadas, nas coisas que estão realmente preparadas para aquele dia bendito. Que Deus nos ajude a ter esperança genuína, a esperança real, e não uma esperança
instrumental. Jeremias aprendeu a ver que mesmo que ele passasse por angústias tremendas, ainda havia a esperança real que ele podia usufruir, viver, quando a sua vida se conectou com o Senhor Deus. Vamos orar. Nosso Pai bendito, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de refletir sobre a questão da esperança. Nós sabemos, nosso Pai, que muitas vezes nós gastamos nosso tempo, nossas forças, nossa energia buscando reforçar a nossa esperança em Ti por meio daquilo que nós entendemos que deve ser o que o Senhor deve nos conceder ou que o Senhor deve fazer por nós. Há muita gente, ó Deus, inclusive talvez nós mesmos, que tenhamos esperança em não sofrer por causa de Cristo, em não ser humilhados. Mas quando nós olhamos para Jeremias, nós aprendemos que mesmo sofrendo a prisão, o escárnio das pessoas, o desprezo das pessoas, Jeremias perdeu as esperanças naquilo que ele entendia que deveria ser feito. Mas olhando para ti, ele viu que o Senhor é bom, ele viu que a tua misericórdia não tem fim, ele viu que a tua misericórdia se renova a cada dia. Então ele chegou à conclusão de que o Senhor é fiel, o Senhor é bom, é misericordioso para com aqueles que o temem, e todos nós devemos ter esse tipo de atitude na nossa caminhada. Nós suplicamos, ó Pai, a tua bênção sobre o irmão, a irmã que está aqui participando deste momento de reflexão bíblica. E nós suplicamos que o Senhor nos ajude a todos a olhar para a tua pessoa com esperança e de nos aproximarmos de ti e andarmos por fé naquilo que o Senhor está providenciando. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.